tecnologia nos adolescentes. É a professora Jan Tweng, que é uma professora de psicologia na Universidade de San Diego, da Califórnia, e é autora de livros e diversos artigos sobre isso, né? Sobre como que a tecnologia está afetando as crianças. E ela, inclusive, cunhou um termo chamado iGen, para se referir a crianças nascidas entre 1995 e 2012, que cresceram já com smartphone e internet, né? A gente, assim, nossa geração aqui, de quem está participando desse podcast, a gente teve talvez a sorte, né, de nascer num mundo em que a internet não era tão difundida e entrava tanto no dia a dia das pessoas, né? O smartphone, alguns até dizem que é como se fosse um novo órgão da gente, né? O nosso primeiro órgão ciborgue, porque tem todas as nossas informações, as nossas coisas e utilidades, enfim. E essa professora escreveu na revista The Atlantic que a chegada do smartphone em 2007 mudou radicalmente todos os aspectos da vida das crianças, né? Das crianças que já se desenvolveram com isso, desde a natureza da interação social delas, até a saúde mental, porque você imagina, num mundo que a rede social ela é feita para viciar, né? Para você lidar com aquela questão do número, né? De quantos seguidores você tem, de quantas interações você tem com seus posts e tal. E o que pra gente, né? A geração que não é a Gen, a geração que viveu sem internet, era aquela questão de ser o menino popular da classe, mas no máximo era assim, o popular do colégio, né? E tinha a questão assim do bairro, né? A questão da cidade. E hoje em dia é o aluno que é o moleque da quinta série que bombou no TikTok, hoje é o super influencer e o moleque já é tipo, nossa, ele tá tudo bem, e a galera fica psicologicamente falando, puta que pariu, eu já tô fudido aqui, ó, o moleque bombou já, a vida dele tá garantida e eu, porra, tenho só 200 seguidores, caraca, e assim, e essa professora escreve sobre isso, né, eu queria saber um pouco a visão de vocês, se vocês percebem, assim, qual é a percepção de vocês, né, sobre essa nova onda da internet, da tecnologia na cabeça das crianças. É interessante você falar essa coisa geracional, né? Que eu sempre, em história, a gente está o tempo todo trabalhando essa problematização em cima da diferença. Quando eu falo para um aluno meu que, quando eu morava no interior, eu ligava para minha avó todo domingo à noite para saber como é que ela estava, eles dão uma embaralhada na cabeça dele, para ele pensar, como assim? Eu ia para um orelhão, ligava para minha avó domingo à noite para saber como é que ela tá e desejar boa semana, porque eu só ia falar na próxima semana com ela. E eles cresceram noutra realidade, como você bem citou, né? E é interessante porque eu senti muito essa dificuldade agora, porque eu tinha que cadastrar meus alunos numa espécie de uma plataforma para eles terem acesso ao Google Meet, né? E eles tinham celular, mas não sabiam o e-mail, a senha deles, tá entendendo? Porque eles não é importante para eles saber uma senha de e-mail. Ele liga o celular e ele já entra em ele entra na internet ali no Facebook. A internet para eles é aquilo, né? É o Instagram, é o Facebook, e fica difícil até às vezes você pedir para um aluno fazer uma pesquisa. Então assim, você tem que adaptar até a forma como você fala, como você direciona para que seja feita uma pesquisa, para que seja feito um trabalho de pesquisa, por exemplo. A citação de fonte é uma coisa que a gente preza muito na história, que ele diga de onde foi que ele pegou aquela informação, mesmo que seja do Wikipédia, né? E que ele entenda de onde é que vem aquilo, que foi outra pessoa que escreveu e que ele está passando essa informação. Então, é uma adaptação que a gente está tendo que ter também nesse sentido, dele mesmo na internet, que a gente pensava que era uma coisa que ia ampliar o conhecimento e os horizontes, parece que foi limitar, né? Parece que trouxe outro mundo para esse pessoal. Mas, ao mesmo tempo, cara, é interessante, porque em junho a gente fez um trabalho com os alunos lá da escola para eles exatamente trabalharem temas, por exemplo, a importância da ciência em período de pandemia, as desigualdades sociais afetadas, ou, por exemplo, o Enem, a questão do Enem, a desigualdade social. E eles tinham que, dentro do trabalho dele, produzir um vídeo de TikTok para a gente postar nas redes da escola. Aí
cara. Tu imagina você juntar esses alunos com a pesquisa e a criatividade deles. Então saíram trabalhos que emocionavam a gente, né, cara? Assim, de você ver que os caras estão cada um na sua casa, as meninas, e eles conseguiram em conjunto produzir uma parada, às vezes um vídeo, fizeram aqueles vídeos de um entregando um livro para o outro, assim, coisa que tá no dia a dia deles, que a gente vê, acha banal, mas quando é produzido para um conteúdo, né, como um resultado de um trabalho de pesquisa, isso foi gratificante, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que estar segurando eles, assim, e ao mesmo tempo deixando a imaginação deles fluir, né? Então, é meio nessa pegada. Acho que a questão da internet com os alunos, né, e com essas redes sociais, acho que o papel da escola nesse sentido é muito de tentar mostrar para o aluno assim, as formas que ele pode utilizar a internet, né? Porque se ele não tem esse tipo de prática, ele vai usar a internet só para ver rede social mesmo, e aí isso pode ser prejudicial, né, para a autoestima, para o psicológico, toda essa questão que o Léo falou, né, de ver o aluno, o amigo, sei lá quem, bombando e tal, e ele não. E é uma fase, né, principalmente a gente trabalha com adolescente, que a gente vê de muita insegurança ainda, né? Tipo, muita insegurança, não consegue, tentando se encaixar ainda no mundo e tal. Então, acho que o papel da escola tem que ser esse projeto, né, que o Thiago colocou, é bem interessante, porque mostra como a internet ela pode ser, tipo, pode ser uma aliada, né? Tipo, ela pode ajudar, pode auxiliar, não só no ensino mesmo, do conteúdo e tal, mas de formas de aprender a viver, aprender a lidar, aprender a se comunicar, né? Porque as formas de comunicação são muito, muito diferentes. E que eu acho que a gente também, né? Que apesar de a gente não ter crescido com o smartphone, a gente é de uma geração até que próxima, né? Então a gente consegue ter esse contato, a gente entende. E é diferente, por exemplo, que se vê e percebe em alguns outros professores ou escolas que querem banir o uso de tecnologia de toda forma. Né? Isso eu acho que é ruim também. Porque apesar da internet ter, claro, os aspectos negativos e nocivos para os adolescentes, ela também pode ser muito boa e pode ser, né, até ensinar várias coisas para os alunos. Isso de pesquisa eu acho muito interessante. Eu faço esse trabalho com os meus alunos também, né, em redação, quando eles têm que pesquisar as coisas, eu peço para eles pesquisarem, mostrarem as fontes, onde eles tiraram e tal. Porque isso é interessante, né? Ao mesmo tempo que a internet tem ali 1 milhão de informações diferentes que eles podem acessar, tentar fazer com que o aluno saiba filtrar isso, né? Saber aonde ele vai pesquisar, qual que é a fonte, o que pode, o que não pode, né? Enfim, aí eu acho que tem essa questão, né? E a hora que o Léo estava falando, eu lembrei de um trabalho em grupo que uns alunos fizeram ano passado, ainda nem nada a ver com pandemia, mas que eles tinham que falar alguma coisa o trabalho deles envolvia alguma coisa de internet, eu nem lembro direito. E a hora que os alunos foram apresentar, alunos de primeiro ano, né, de 15 anos, falaram de quando começou a internet, daí a gente perguntou, mas quando que começou a internet? Eles não sei, acho que eles não tinham nem noção de quando tinham começado, de que momento foi esse. E para eles, aí a gente perguntou, mas quando vocês acham que começou a internet? Eles acham que faz muito tempo, né? Tipo, para eles é uma coisa que sempre existiu. Tipo, sempre foi assim, sabe? Sempre existiu internet, eles ficaram chocados que, tipo, na minha infância não tinha internet. Que não tinha smartphone, não tinha nada, que, tipo, era isso que a gente entregava na escola, no ensino fundamental, lá trabalho no disquete, sabe? Eles não têm nem noção. Foi muito engraçado essa percepção que eu tive de que para eles a internet é uma coisa completamente natural já. Já é isso, sabe? Não tem possibilidade de não existir. É muito interessante isso mesmo. Você falou, eles não têm noção de quando começou e que as coisas têm um começo, né? Em história a gente tem que trabalhar muito isso. As coisas começaram em um determinado momento, né? Não é natural a gente ter acesso a essa quantidade de informação, Facebook e tal. Não é, as coisas caminharam de alguma forma, né? E eles entenderem esse processo é que é bastante difícil mesmo, assim, ainda mais para quem já nasceu dentro, né? É muito legal isso também. Aí pegando assim, dentro do passado e imaginando o futuro, o presente, um futuro próximo, enfim. O fato da gente ter aprendido de uma forma ainda um pouco diferente do que essa geração, e já numa transição, né, como o Léo bem coloca, já numa transição para essa era da internet, para essa questão do smartphone ser parte do nosso corpo. E por enquanto ele está separado, né, do nosso corpo.
num dado momento, nós seremos o smartphone, né? Assim, vai estar dentro da gente, assim, a gente não vai precisar ter mais o aparelho, a gente vai acessar coisa da nossa cabeça. Não sei a gente, no caso, mas em algum momento. E aí, pegando isso, a galera, por exemplo, que está tendo agora essa experiência de aula à distância, por uma questão de necessidade, mas muito já se fala do ensino à distância, de você poder aprender pela internet e tudo mais. Quem que vai sair ganhando nessa, assim? Eu digo assim, quem que vai acabar mais inteligente? Será que a nossa geração acaba sendo mais inteligente ou a gente vai tomar um pau dessa galera com relação à molecadinha que já cresce com internet, esse dinamismo do ensino à distância, ou isso só serve só para enganar e deixar todo mundo mais burro no fim das contas? O negócio é mesmo abrir a Barça, ler a Barça inteira, enfim, essa coisa mais antiga assim, que deixava as pessoas mais inteligentes. Cara, eu não sei, mas, por exemplo, se a gente estiver falando da questão da dinâmica de ensino-aprendizagem mesmo, não sei se a Paula está passando por isso e vendo que talvez nesse momento onde a gente teve que fazer tudo às pressas, onde a gente teve que se adaptar dessa forma e, ao mesmo tempo, as questões externas que influenciam, né, na nossa vida, o processo de ensino-aprendizagem ele está muito prejudicado. Eu não sei como é que a gente vai recuperar isso, assim, porque a gente não para, né? Eu estava vendo uma live um dia do Salviani, o Demerval Salviani, que eu acho que a Paula deve conhecer, que é um pedagogo, né, estudioso da educação, e ele disse que, assim, esse ano de 2020 ele é perdido. Ele está perdido. O que a gente tem que fazer com os alunos, no mínimo, se a gente conseguir fazer isso, ele citou que a gente devia trabalhar textos com os alunos e cobrar, na medida do possível, uma interpretação desse texto. Se você sair de 2020 conseguindo fazer isso, você já ganhou muito. E, pelo que passam para a gente, pelo menos para mim, na escola que eu estou, a coordenação que eu estou, é continuar dando conteúdo, eu dar uma aula, abrir um Google Meet e isso a gente sofre muito, porque o saber, né, ele é construído naquele dia a dia, naquela realidade, naquela resposta, quando você provoca o aluno de alguma forma, você adapta a sua aula de acordo com as respostas deles. Então, esse processo não está acontecendo, né? Eu tenho um exemplo de uma filha do meu primo, que ela tem 4 anos, está no maternalzinho, e ela estava assistindo aula diariamente. Ela acordava, botava a fardinha dela 8 horas da manhã e tinha uma aula, uma interação com a professora dela. Era para cortar um papel, para pintar alguma coisa, e ela estava falando com a professora. E muitos pais pediram para as aulas serem gravadas, porque eles não estavam conseguindo, naquela hora da manhã, colocar os filhos de frente com um computador ou para um celular para ter aquela aula, né? E a partir do momento que as aulas passaram a ser gravadas, a filha do meu primo perdeu o interesse. Por quê? Porque ela não tinha mais o contato com a professora não conversava mais com eles, não mudava a atividade, era aquela coisa que começava, a professora mudava o estilo dela de dar aula e perdia aquela interação. Então, você vê que uma criança de 4 anos, meio que na forma dela, ela disse que não tinha mais interesse com aquilo, né? Então, bem... A gente pode comparar com um adolescente, né? Onde é que está o interesse desse cara? Porque a educação, assim, e como, assim, lá na escola a gente pensa muito nessa questão do Enem, né? Porque, cara, se eu pegar meus alunos, quando eu pego a ficha, que eu tenho esse contato dos pais dele, quando eu pego um pai ou mãe que tem carteira assinada, é raro, velho. É raro um pai que é assim, um motorista de ônibus, que aí você sabe que o cara tem a carteira assinada. É uma mãe que é professora. Mas o resto é autônomo, não coloca o que é. Então, assim, quando você diz... Eu acho que a educação, a questão do Enem também, que está tão sendo criticada, a forma como esse governo está levando o Enem, você tá dizendo no dia a dia para aquele aluno que ele pode passar.
Você naquele dia a dia, você diz, ó, não é só você chegar